Gente, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para nós, um bom dia para todos vocês. Hoje nós estamos em mais um devocional para as nossas vidas, para a glória de Deus. É a palavra que nos motiva, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que traz vida para as nossas vidas, amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, o nosso livro de Salmos. Louvado seja Deus, Salmos 92. Vamos lá. Bom é louvar a Deus e cantar. Bom é louvar a Deus e cantar louvores ao teu santo nome. Para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com o som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os seus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, os meus ouvidos deles se certificarão contra aos malfeitores que se levantam contra mim. Ou seja, o salmista esperava confiantemente no socorro de Deus, na justificativa do Senhor, né? Hoje nós vamos estar lendo nosso livro de Coríntios, capítulo 5, 6, eu creio que é o 7. 7. 7, vamos ver aqui, que foi o 6, perdão, gente, memória curta. Então é o 7 mesmo, isso aí. 1 Coríntios, capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, né? Aqui fala a respeito do casamento, né? Dos relacionamentos. Bom seria que o homem não tocasse mulher. Paulo, ele vai dizer isso, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, ou seja, para que nós não ficamos caindo em fornicação, devemos então nos casar. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, ou seja, ambos devem-se um aos outros, né? O marido deve à mulher e a mulher deve ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem um marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, ou seja, a mulher, ela deve sim agradar ao marido e o marido à mulher, né? Ambos não devem se privar, né, no caso das relações. Por quê? Porque ele pode vir a desejar, né, a ter ali relação e a mulher não está disposta a fazer, e também vice-versa, a mulher também pode desejar e o homem não está disposto a fazer. Então aqui ele nos alerta de que a mulher, ela deve sim, né, satisfazer o marido e o marido a mulher. É claro que satisfazer de maneira que também agrade a Deus, né? Bom, porque digo isso, e digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então, ou seja, isso que ele está dizendo não é mandamento, é uma permissão, é algo que ali é permitivo, porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, ou seja, ele não se casou, então ele queria que todos fossem como ele, mas nem todo mundo dá para ser igual a ele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Então, ou seja, os solteiros que fiquem como solteiros, né, que seria bom, mas na realidade é totalmente diferente, ninguém gosta de ser sozinho, né, na verdade poucos gostam de ser sozinhos, mas se não pode conter-se, casam-se, porque é melhor casar do que abrasar-se.
Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, Deus, ele não é a favor do divórcio, né? Deus, ele é a favor da reconciliação, Deus é a favor do perdão, né? Então, ou seja, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, ou seja, não era Paulo que estava mandando, mas sim o Senhor. Quando Paulo diz que é bom que fique como ele, quem estava dizendo era ele. Mas quando ele fala que não se deve divorciar, aí ele fala, já não sou mais eu que digo isso, é o Senhor. Então, ou seja, isso sim é um mandamento de Deus. Mas aos outros eu digo, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente a habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente, ele consente a habitar com ela, não o deixe. Então, ou seja, por quê? Porque Paulo acredita também que através do homem ou da mulher santo, vai santificar a outra parte. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Então, ou seja, se o homem quer ir embora, deixa ele ir. Vou ficar indo atrás dele, vou ficar ali implorando pra ele ficar. Não, deixa ele ir. Se ele quer ir, ele vai. Vai, e se Deus quiser trazê-lo de volta, que traga. E assim, cada um ande com Deus, como Deus lhe repartiu. Cada um com o Senhor, como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se incircuncise. A circuncisão nada mais é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Olha só. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Cada um fique na vocação em que foi chamado. For chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não façais servos dos homens. Irmãos, então isso aqui é muito forte, ó. Se a gente é comprado pelo sangue de Jesus, nós não devemos ser servos dos homens, não nos fazer servos dos homens. Mas que servos é esse? É o servo de servir? Não. Mas é servos, ou seja, o homem vai mandar em mim. Não, quem manda em nós é Deus. A gente respeita as ordenâncias cabíveis aos homens, mas quem nos manda é Deus. Ou seja, eu não posso ser mais submissa ao homem do que a Deus. Você entende? Eu não posso ser serva do homem e não de Deus. Eu tenho que ser serva de Deus para que assim eu sirva também aos homens. Entendeu? Da maneira que agrada ao Senhor. Então vamos lá. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Então, ou seja, entendeu? Se a gente tá ligado, né? Outra parte não separa, mas está livre de mulher, então não busque, né? Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é também que os que têm mulher sejam como os que não tivessem. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, ou seja, tudo desse mundo passa, né? E bem quisera eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher.
Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, e como há de agradar ao marido. Digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então, ou seja, se a mulher se separar, ela fica ligada ao marido ali enquanto ele existir, e vice-versa também. A mulher está ligada pela lei todo o tempo enquanto seu marido vive. Se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então, isso diz a mulher, respeita a mulher. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tem um Espírito de Deus. Então, ou seja, a mulher, se ela se divorciar, o marido continua vivo, então que ela fique sozinha, né? É uma coisa que é difícil, né, gente? Mas o Senhor, ele sustenta, né? Pela misericórdia que há nele. Então é essa a palavra de hoje. Vou orar para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, eu quero te agradecer, pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Senhor, eu quero te bendizer e te exaltar, Pai. Pedir que o Senhor possa estar nos direcionando, nos capacitando, nos erguendo, nos livrando de todo mal. Deus nos dê vitória, nos ajuda, nos capacita, nos ergue. Pai, nos leva, Pai, a mais perto e mais próximo de Ti. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz de Jesus. Um bom dia.